Um bom dia para todos, que a paz do Senhor esteja com cada um nesta manhã. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, falando de mais um início de escola bíblica dominical, o início de um trimestre, né? Essa revista aqui, ela tem por título Transformando as Adversidades em Cenário de Milagres e Vitórias, né? Lições que nós temos através de homens dentro da Bíblia, heróis da fé que venceram os desafios nos tempos de escassez, nos tempos de guerras e nos tempos de angústia, né? Nós estamos ainda passando por um momento bastante difícil, né? De uma doença, de uma pandemia, em que todos nós devemos nos resguardar. E historicamente, né, todos nós, historicamente o mundo já passou por diversas fases, né? Tivemos as fases das abundâncias, mas tivemos fases muitas vezes de escassez de alimento, escassez de uma série de coisas, e nós passamos por essas dificuldades na vida. E essa lição desse trimestre justamente aborda exatamente isso, né? Qual deve ser a postura nossa em meio a tantas adversidades, a tantos problemas que nós temos passado na nossa vida, né? Nesse início de trimestre, o autor dessa revista Escola Dominical é o Bispo Abner Ferreira, né? Ele é presidente das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, do Ministério Madureira, né? Advogado, bacharel em teologia, e nós temos aqui algumas palavras dele em relação a isso, né? E ele diz o seguinte, né? A humanidade hoje ela tem atravessado períodos adversos, né? Então a crise da pandemia ela tem assolado não somente em termos físicos, né? Mas tem assolado as economias do mundo todo, né? Então atingido várias classes sociais, as dificuldades no mundo que nós estamos enfrentando, não é só no Brasil, mas no mundo todo estamos passando por esse processo de adversidades, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que nós devemos estar, mesmo em meio a tantas adversidades, a tantos problemas, nós devemos estar vivenciando isso, né? Devemos estar simplesmente orando a Deus para que a gente possa estar superando essas dificuldades, essas adversidades. Então essa revista é um momento de nós estarmos nos debruçando, né, sobre conhecer de perto os princípios daqueles que desejam viver uma vida vitoriosa, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos que orar o tempo todo a Deus, pedindo para que o Senhor nos conduza, né, e nos dê forças para que possamos superar esses problemas. Quando a gente fala em prosperidade, irmãos, prosperidade ele vai além de somente alcançar vitórias financeiras. Não é isso. Eu falo prosperidade em todos os aspectos da vida, né? Superar um problema, superar um trauma, superar a depressão. Então tudo isso faz parte de viver uma vida com Cristo. Viver uma vida com Cristo não é só viver uma vida próspera no sentido material. Estou falando viver numa vida equilibrada em todo e qualquer momento. Vem a adversidade, a gente tem que manter o equilíbrio, a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, para que possamos atravessar esses momentos tão difíceis na nossa vida. Iniciando essa aula, né, prosperando em meio às crises, o texto áureo nos diz o seguinte, né? E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Essa mensagem ela foi uma mensagem transmitida a Abraão em um momento de crise, em um momento de grande dificuldade, né? Então havia um momento em que a terra estava passando por um momento de assolamento, né? Um momento de dificuldade. Então nós vemos aqui que nesse momento nós temos que ter a confiança em Deus e depositar a nossa confiança em Deus.
Essa revista ela vai falar de dois aspectos. A primeira, fome, onde Abraão passou por esse processo de fome, né? E depois nós vemos o exemplo de Isaac, que também passou por um momento de adversidade, né? Então vou ler aqui, a Verdade Aplicada nos diz que o estudo da vida de Isaac contribuiu na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise, nos momentos de dificuldade, né? Então a gente tem que entender isso, né? E como é que a gente vai superar esses problemas? Como é que a gente vai enfrentar essas dificuldades? Como é que nós vamos passar por esses momentos difíceis? Será que o desespero está aí, rondando as pessoas, as famílias? Como é que deve ser a nossa postura quando nos falta o dinheiro, nos falta o emprego, nos falta condições melhores para comprar alguma coisa, quando as dívidas vêm? Então, é isso que nós vamos abordar nesta manhã, né? Então, esse fato de nós aprendermos a conviver, não conviver com o problema, né? Mas o momento em que nós devemos aprender a superar esses traumas, essas adversidades, essas dificuldades, né? Essas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então o estudo da vida de Isaac, tanto de Isaac como de Abraão, ele simplesmente ensina o cristão a se comportar nos momentos de crise, né? Nós temos alguns objetivos, né, dessa lição de hoje, né? Destacar que o Senhor ele está conosco mesmo em meio às crises, né? Apresentar a importância de obedecer, de ser obediente a Deus em todos os momentos da nossa vida e mostrar que na hora da crise Deus nos ampara em todos os momentos, em todas essas dificuldades, em todas as barreiras. Então, nós devemos aprender a confiar em Deus. Devemos aprender a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então essa lição ela nos faz com que nós venhamos fazer essas reflexões na nossa vida. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu tenho me colocado diante dos problemas? Como é que eu tenho me colocado diante das lutas e das dificuldades, né? E tem situações na nossa vida, meus amados irmãos, que nós não temos para onde correr, né? Nós vamos enfrentar determinadas dificuldades que parece-nos, né? Que nos parece que tudo está perdido, que tudo está parado, que está tudo amarrado, não tem para onde correr. Mas nós devemos confiar no Senhor, esperando em Deus uma solução, trabalhando, fazendo algo para a obra do Senhor. Isso me faz lembrar uma passagem bíblica em que Gideão estava malhando trigo no lagar, né? O lagar, os irmãos sabem que é um local de espremer a uva, né? E fazer o vinho. É um lugar muito mais fechado, né? O local para se malhar o trigo não é no lagar, é na eira, que é um lugar, um espaço maior. Só que Gideão ele se deparava com um tipo de problema. Quando ele malhava, ele ia fazer o trigo lá, colocar o trigo na eira, o que acontecia? Os midianitas, né, que eram os opressores do povo de Israel naquela época, roubavam todo o alimento que eles tinham e levavam para suas casas. E fazia com que Israel se empobrecesse cada dia mais. Então ele teve que usar algumas estratégias para poder dar o alimento à sua família. E ele malhava, diz a Bíblia, ele malhava o trigo no lagar, que era um lugar, um espaço bem menor. Eram os recursos que ele tinha na época, né? Israel empobrecendo, né? Situações bem complicadas, né? O povo adorando a Baal, adorando a outros deuses, e nós vemos ali que existiam essas dificuldades, uma adversidade muito grande. O povo estava enfrentando o problema da fome, o problema da dificuldade, o problema das adversidades. E o que acontece? Deus chama Gideão e começa a fazer a ele promessas e coloca na vida de Gideão a importância de ele ser um varão valoroso, um varão que está disposto a fazer a vontade do Senhor, mesmo em meio a uma grande adversidade que Israel estava passando na época.
E Deus chama Gideão, e Gideão se torna um homem libertador do povo de Israel naqueles dias. E interessante, irmãos, que Gideão não precisou lutar, né? Ele teve que fazer a vontade do Senhor, tocar a trombeta, chamar o povo para a guerra. 10 mil, 30 mil se alistaram no princípio, e Gideão chega, tem muita gente aqui. Os covardes, os medrosos podem voltar para trás. E a Bíblia diz que os covardes, os medrosos voltaram para trás, só ficaram 10 mil. Deus ainda falava no coração de Gideão, ainda tem muita gente. Vou fazer um teste, vocês vão descer o vale e vão beber água. Aqueles que beberem a água como um cão, você vai separar de um lado, né? E aqueles que beberem a água se jogando, você vai separar do outro. E a Bíblia diz que 7.700 foram aqueles que se jogaram na água no desespero de beber a água. E 300, somente 300 homens foram aqueles que pegaram a água com as suas mãos e começaram a beber na boca, né? E olhavam de um lado para outro, para ver se tinha alguma coisa. E esses 300 foram os escolhidos para a guerra. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer com isso, né? O que essa palavra nos transmite? Que nem todos estão preparados para passar por determinadas lutas e dificuldades. Nem todos estão prontos para a guerra. A Bíblia diz o seguinte, né? Que nós devemos nos revestir no dia mau de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar as dificuldades, para que possamos suportar os problemas e as adversidades desta vida, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? E aí, como é que nós vamos estar preparados para suportar esses dias difíceis que nós estamos enfrentando? Como é que você está preparado nos dias atuais? Deus preparou 300 homens para a guerra, para a batalha contra os medianitas, os opressores do povo de Israel naquela época. Interessante que quando eles foram para a batalha, a Bíblia nos diz o seguinte, que eles foram com cântaros vazios, com tochas na mão e com trombetas. 300 homens, somente 300 homens, contra quase 100 mil medianitas. Imagina que é isso, irmãos. É uma batalha de 300 homens contra 100 mil medianitas. Quer dizer, era impossível ganhar essa guerra. Era impossível vencer o inimigo. Era impossível vencer a adversidade naquelas circunstâncias. E Deus começa a ordenar a batalha, né? A coordenar a batalha. Coloca os 300 homens, posiciona eles. Eles estão com trombetas nas mãos, cântaros vazios e tocha nas mãos. E Deus ordena da seguinte forma, e fala para Gideão, olha Gideão, na hora que eu der a ordem, esses homens vão tocar a trombeta. E quando eles tocarem a trombeta, você vai ver algo que vai acontecer aqui. E todos estavam ali no arraial, os medianitas estavam no arraial dormindo ali, descansando, eram soldados, estavam todos descansando. E a Bíblia diz que todos eles, em um momento em que Deus deu a ordem, eles tocaram a trombeta. E quando eles tocaram a trombeta, os cântaros quebraram. E quando os cântaros quebraram, as tochas ficaram acesas. E houve um desespero no meio dos medianitas. Eles ouviram um estrondo como se fosse de um grande exército, de uma grande guerra que estava por vir. E o que acontece? No desespero, eles começaram a pegar a espada e um matar o outro, um guerrear contra o outro. Ou seja, irmãos, Deus deu a vitória àqueles 300 homens, no meio de 100 mil medianitas. Ou seja, o que eu quero dizer a você nesta manhã é uma palavra de esperança. Não se desespere em meio às crises. Não se desespere. Confie no Senhor. Essa guerra, essa batalha que você está enfrentando na sua vida, ela não é uma guerra sua, é uma guerra em que Deus vai ordenar a batalha. E tem um momento disso acabar, tem um fim. Isso tem um fim, tudo tem um fim. Até as bênçãos tem um início, um começo, meio e fim. As tempestades, as dificuldades também têm um início, meio e fim. Então o que eu quero dizer a você, e você entenda isso em nome de Jesus, que você tem um Deus todo-poderoso, você tem um Deus batalhador, você tem um Deus que está no controle da situação,
e Ele te conduz a uma grande vitória nesta manhã. Você pode ter certeza disso, né? Nós temos que confiar nele e saber que Deus está no controle da situação. Nem todas as guerras a gente vai ter condições de vencer. Nem todas as guerras. Nós temos limitações, né? Nós temos limitações. Essa guerra, quando nós estamos na presença do Senhor, essa guerra é de Deus, e Deus é quem controla todas as situações. Então você tem que ter a consciência disso. Voltamos à lição de hoje, né? Que nos fala que nós temos esse destaque, né? Que o Senhor está conosco em todos os momentos, né? Em todos os momentos Deus está conosco. Nós temos que ter essa consciência de que Deus está conosco, não é no momento somente das bênçãos e das grandes vitórias que Deus está conosco. Nos momentos das crises também, dos problemas, das dificuldades, da fome, né, das guerras, Deus está conosco também. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. E é importante nesses momentos nós obedecermos a Deus. Ter uma característica de um cristão que realmente se submete à vontade de Deus. Mostrar essa confiança no Senhor, que Deus nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 1, né, que houve uma grande fome, um período de fome nas terras lá de Gerar, né, nos dias de Abraão, né, e isso aconteceu também nos dias de Isaac, seu filho, né, na terra de Gerar. E a Bíblia nos diz o seguinte, né, no versículo 2, capítulo 26 de Gênesis, versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então, esse foi um juramento. Qual que foi o juramento que Deus fez a Abraão? Ó, Abraão, sai da tua parentela, sai de entre os seus parentes, eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus tinha uma promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Fazer de Abraão um grande povo. Mas, Senhor, como é que você vai fazer de Israel, de Abraão, de uma família, um grande povo? Se Abraão, na época, o pai de Isaac, era estéril. Ou melhor, a sua esposa era estéril. Ele foi chamado por Deus aos 80 anos. Ele foi ter um filho aos 100 anos. A mulher, Sara, dele, era uma mulher estéril, não tinha condições de ter filhos. A terra estava passando por um período de fome. Quer dizer, se nós formos analisar aqui esses dias em que Deus abençoou Abraão, foram dias difíceis, irmãos, cheios de adversidades. Mas Deus fez a promessa a Abraão. Abraão, a única coisa que eu quero de você é que você creia tão somente, né? Deposite a sua confiança em Deus, acredite naquilo que eu falo, obedeça a mensagem que eu estou transmitindo a você. E talvez Deus tenha falado com você no seu coração nesta manhã justamente para que você obedeça a Ele, que você confie nele, que você acredite nas promessas de Deus. Uma das coisas que não há como agradar a Deus é uma pessoa que não tem fé, não tem confiança, mesmo em momento da pandemia, nos momentos das dificuldades. A Bíblia diz, ela diz o seguinte, ela é bem clara, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou visualizando a bênção, mas Deus coloca no meu coração que isso vai se concretizar, que isso vai ter um fim e que eu vou ser próspero. A pessoa que não confia em Deus, é impossível agradar a Deus.
É impossível agradar a Deus quando uma pessoa não tem fé, não acredita de que aquelas coisas vão acontecer, de que o milagre vai acontecer. E a ordenança que Deus dava a Abraão é justamente isso. Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas que terra era essa, Senhor? Ele acreditava através da fé em Cristo Jesus. Ele tinha fé. Ele foi para uma terra e não sabia ao certo aonde era essa terra. Mas Deus foi direcionando ele. Foi direcionando, andou quase que 1.200 quilômetros aproximadamente com a sua família. E ele dizia, falando, eu creio que Deus vai me mostrar essa terra. Saiu sem ele nem beira, como dizem muitos aí do interior, os caipiras, saiu sem ele nem beira, não sei para onde eu vou. Mas Deus estava no comando e no controle da situação. Então, a primeira adversidade, ele estava no meio de Ur dos Caldeus, numa terra entre seus parentes, onde essa terra era uma terra onde seu pai era idólatra e ele, naquela época, fazia até ídolos para o seu pai. E Deus faz um chamado a Abraão. Primeira coisa, sai da tua parentela. Sai de entre os teus parentes, que eu vou fazer de ti uma grande nação, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele simplesmente obedece à vontade de Deus, sai do meio das parentelas. Quando eu falo em parentelas aqui, irmãos, não é abandonar seus parentes. É sair de determinados conceitos que têm atrapalhado a sua vida. De determinadas idolatrias, de determinados pecados. Deus, ele quer que nós estejamos livres. Livres para fazer a vontade dele. Quer dizer, quando se fala sair da tua parentela, é sair da vida de pecado, é sair da vida de desconfiança, é sair da vida de depressão, é sair da vida de tristeza profunda de uma pessoa que não confia em Deus. E você se depara com pessoas nessa situação. Ele não larga as coisas erradas, mas quer servir a Deus. Quer dizer, a bênção de Deus não chega na vida dele, porque ele ainda tem as amarras do pecado na vida dele. Mas a ordem de Deus para Abraão é essa: sai da tua parentela. Sai da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra em que você vai ser muito abençoado. E ele, pela fé, ele toma essa atitude, essa confiança, falou, eu vou para onde Deus me guiar. Isso é fé, irmãos. Vou para onde Deus me conduzir. E Deus leva ele para a terra prometida e mostra aquela terra. Só que ali a terra, ela não era como nos dias depois de que Israel tomou posse. Era uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Tudo isso daqui, Abraão, quando ele olha, eu vou dar a tua descendência. Senhor, mas vai me dar a minha descendência? Eu sou um homem avançado em idade. A minha mulher é estéril. E como tu podes falar que vai me dar uma descendência? Não. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te dar um filho. Olha a promessa, irmãos. Olha a promessa em meio a tantas adversidades, a tantos problemas. Abraão enfrentou a fome e foi obrigado a ir para o Egito. Abraão enfrentou a escassez. Abraão enfrentou o problema da doença da sua esposa, estéril. Abraão enfrentou o problema da sua idade. Era um homem avançado em idade. E uma coisa interessante, irmãos, que quando a gente... a lição está falando sobre prosperar em meio às crises, quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo do Senhor que desce sobre a nossa vida, ele nos faz prosperar. Sabe o que diz a Bíblia sobre a descida do Espírito Santo? Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. E os meus servos e as minhas servas naqueles dias profetizarão. Quer dizer que a ação de Deus nas nossas vidas, a ação do Espírito Santo de Deus nos conduz a ter, os mais velhos, por exemplo, até sonhos, a acreditar em coisas
que, às vezes, aos nossos olhos, nós não conseguimos alcançar. Mas o que acontece? Ele alcança através da visão de Deus. Então, irmãos, temos sonhos. Ah, mas eu estou no fim da minha vida. Mas você tem sonhos, o Espírito Santo proporciona isso. E o jovem começa. Quem tem sonho é o jovem. Né? Na ética, na moral do ser humano, né? No conjunto da obra que nós vivemos aqui, o certo é quem tem sonhos são jovens e quem tem visão são os velhos, porque são mais experientes e têm visão. Mas Deus inverte o fator das coisas e faz com que os jovens tenham visão quer dizer experiência, porque é isso que o Espírito Santo nos proporciona, e faz com que os velhos, né, tenham sonhos. Então, irmãos, eu vejo que esses dias que nós estamos enfrentando são grandes oportunidades de nós colocarmos a nossa fé em prática, a nossa fé em execução, a confiarmos na promessa do Senhor, a acreditarmos que tudo está dando certo. Então esse talvez seja um dos motivos. Então, ali Abraão ele enfrenta a dificuldade da fome, enfrenta a dificuldade da sua avançada idade, ele enfrenta a dificuldade da sua mulher ser estéril, ele enfrenta que mais dificuldades? Ele vai para o Egito, quebra a cara no Egito, tem que voltar para a terra da onde ele estava passando por dificuldade. E às vezes Deus nos ensina que nós não devemos sair do nosso lugar em determinadas situações. Quando a prova, quando a aflição, quando as dificuldades vêm sobre a nossa vida, a gente tem que permanecer firmes no lugar em que nós estamos, confiando no Senhor, acreditando que tudo tem uma solução, tudo tem uma vitória grande em nossas vidas. Então essa lição nos ensina justamente isso. Viver em meio à escassez, viver em meio às adversidades, confiando no Senhor. Né? Gênesis aqui fala sobre a vida de Isaac, mas nós vamos falar sobre a vida dos dois servos de Deus, tanto de Abraão, seu pai, como de Isaac. Né? A crise que nós estamos enfrentando, ela não pode dominar a nossa vida. O desespero não pode dominar o seu coração. Porque acima de tudo isso está as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então temos que confiar no Senhor. Temos que acreditar que tudo isso é passageiro e que a vitória ela vem do Senhor. No livro de Gênesis, né, Deus fala com Abraão e faz promessas a Abraão. Então vamos à vida de Abraão. A primeira promessa, Gênesis capítulo 12, onde Deus faz a Abraão promessas e fala para ele, olha, sai da tua parentela, de entre os teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Deus faria de Abraão uma grande descendência. Mas como ser descendência, né, dentro das dificuldades que eu estou enfrentando, né, dos problemas que eu estou enfrentando? Mas Deus fez promessas. Deus está fazendo promessas a cada um de nós. E temos que crer e acreditar nessas promessas. E para reforçar a fé de Abraão, Deus pega Abraão e conduz ele a um lugar, né? Ele estava ali, um espaço grande, e mostra para ele as estrelas do céu. E no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, nos fala justamente sobre isso. Então, Deus leva Abraão para fora da sua tenda, porque ele não habitava em uma residência comum. Ele era um peregrino, era um forasteiro. Deus havia dado a ele toda a terra, mas ele estava habitando em tendas. E ele sai, montava a sua tenda e habitava ali com a sua família. Né? Habitava com a sua família e depois saía da sua tenda. Teve um determinado dia que Deus faz com que ele saia da sua tenda e olhe para os céus. E ele olha para fora. E Deus fala para ele, olha, conta todas as estrelas do céu. E ele começa a contar. Falei, Senhor, não tem fim isso daí. Então, ó, conforme você está contando, assim será a sua semente. A bênção que eu tenho na sua vida, Abraão, não é uma bênção pequena.
A bênção que eu tenho na sua vida de prosperidade, de vitórias, de grandiosidade é algo muito grande, né? Algo muito grande. Deus fez promessas, mas não fez uma promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Deus quer de nós é que nós vivamos na presença dele, vivamos obedecendo ao mandamento dele. E o que Abraão fez foi simplesmente isso, obedecer a Deus, a confiar no Senhor, a acreditar nas suas promessas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas e às adversidades. E interessante, irmãos. Olha, interessante. Olha o que Deus faz, né? Ambos eram avançados em idade, tanto Abraão como Sara. Sara tinha mais um agravante, era estéril. E o que acontece, irmãos? Existem determinadas situações na nossa vida que nos levam a nos precipitarmos em algumas situações. Quando a dificuldade, quando os problemas se agravam sobre nossas vidas, não é que nós deixamos de confiar em Deus, nós nos precipitamos porque tomamos algumas atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos através da palavra que Sara ela teve uma ideia, né? Falou, olha, está demorando muito esse negócio da bênção de Deus. Talvez Deus queira que nós tomemos algumas atitudes, né? Vamos fazer o seguinte, tem a minha serva, Agar, você vai ter um filho com ela. E com certeza Deus vai abençoar e vai fazer da filha de Agar uma grande nação. Existem circunstâncias na nossa vida, irmãos, e quando a gente fala em prosperidade no meio das crises, e quando a situação ela aperta, a gente toma atitudes precipitadas. Eu vou fazer um negócio aqui para poder ganhar dinheiro, e em meio à dificuldade a gente toma atitudes precipitadas. Tomamos atitudes precipitadas e que não está de acordo com a vontade de Deus, e às vezes, em muitas situações, nós sofremos as consequências. Porque nós não estamos sendo direcionados por Deus. Entender a vontade de Deus. Entender o que Deus quer nas nossas vidas. Nesse momento de crise, a gente tem que pedir a Deus orientação, direção. Temos que pedir a Deus graça, força para poder superar. Não é que nós estejamos parados, não é parado. Você está orando a Deus e pedindo a melhor direção. Então nós vemos que Sara ali se precipitou. E Abraão teve um filho com Agar. E chamou o nome dele de Ismael. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, o Ismael vai crescendo. E Agar, ela já se sentia como uma princesa, né? Eu tenho uma descendência de Abraão aqui, o meu filho vai ser o pai das nações, né? Vai ter uma descendência grande. E o que acontece, irmãos? Começa a haver conflitos dentro do lar. Sara não aceitou essa situação. E o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, houve contenda e Sara, como uma mulher da casa, mandou Agar com seu filho embora. Falou, se essa situação continuar aqui, eu não quero essa mulher mais aqui. E o que acontece, irmãos? Olha as consequências da precipitação, olha as consequências do pecado. Abraão se viu na situação terrível de ter que mandar Agar com o seu filho embora. Errantes. A Bíblia diz que eles foram errantes pelo deserto. Então, determinadas situações em que nós tomamos em meio às dificuldades pode nos proporcionar consequências tristes, né? Consequências desastrosas. E o que acontece? Eles foram para o meio do deserto, né? Foram expulsos da família. Não dava para conviver juntos. Mas Deus é aquele Deus que tudo sabe e que tudo contempla e que conhece a nossa vida, conhece todas as nossas necessidades.
e Deus supriu a necessidade de Agar lá no deserto. E falou para Agar que de Agar também viria uma grande nação, uma grande descendência. Só para vocês terem uma noção do que se precipitar em algumas situações daquilo que Deus nos promete. Deus está prometendo talvez algo na sua vida maravilhoso, mas não tome atitudes precipitadas, não se desespere. Não deixe com que os problemas sejam muito maiores do que as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não deixe que isso aconteça. Então, Abraão ficou numa situação difícil, seu filho lá, mas Deus cuidou de Agar e cuidou de Ismael. Deus cuida de cada um de nós em todos os momentos. E o que acontece, irmãos? O que essa lição ela nos diz? Que nós devemos estar sempre atentos a ouvirmos a voz de Deus. Quando passou alguns anos, Deus deu a Sara um filho, né? Antes disso, os anjos vieram e quando a bênção de Deus está chegando nas nossas vidas, né? Deus ele vai reforçando as suas promessas. Deus ele reforça as promessas, né? Ó, vou te abençoar. E o que acontece? No dia do reforço da promessa, Deus envia anjos ali falando de que Deus estava dando a vitória. E Sara riu com essa situação. Fala, eu sendo uma mulher já velha, já estou avançada de idade, 90 anos estéril, vou ter um filho. Né? E existem situações na nossa vida que nós rimos, né? Senhor, você está de brincadeira, eu não tenho condições nenhuma. Quer dizer, nós, às vezes, com um ar de deboche, né, nós nos colocamos de maneira errada dessa forma, né? Nos posicionamos dessa forma. Mas o que acontece? Você está debochando? Então você vai colocar o nome do seu filho agora de Riso. Riso, né? Por tudo aquilo que você riu. Aí a bênção chegou aqui. Você vai colocar o nome dele de Riso. Né? E isso nos ensina que nós temos que confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Né? Confiar, promessa de Deus. Deus deu a bênção. Deus deu Isaac. Né? Deus deu a vitória que nós estávamos alcançando. Mas será que essas vitórias de Deus elas param por aí? Não, irmãos. Deus tem muito mais a nos dar. Mas uma coisa interessante, irmãos, que Deus ele prova a nossa fé em todos os momentos. Deus deu a Abraão Isaac. Deus deu a Abraão e a Sara um filho, né, chamado Isaac. E o que acontece? Esse menino ele começa a crescer. E Abraão e Sara vão falar, olha a promessa de Deus aí, olha que bênção que Deus nos deu. Filho, menino cheio de saúde, né? Um menino aí que se alimenta bem. Olha o que é a bênção de Deus. Aí o que acontece, irmãos? Quando nós temos um contato, uma intimidade com Deus, a gente consegue entender os processos de Deus, a gente consegue entender o chamado de Deus, a gente consegue entender aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Chega um belo dia que diz o seguinte, fala, Abraão, vem cá. Você vai pegar o seu filho, você vai pegar o cutelo, você vai pegar a lenha, vai abordar os seus jumentos e vai para o monte que eu te direcionar e você vai oferecer o seu filho em sacrifício vivo e agradável a mim. O que acontece, irmãos? Abraão ele consegue entender que aquilo é a voz de Deus. Ele não questiona a Deus, fala, mas por que, Senhor? Tu me deste uma bênção e agora tu estás simplesmente querendo que eu, né, ofereça em sacrifício. E ele entendeu que era a voz de Deus. Naqueles dias é evidente que a Bíblia nos diz que Deus não aceita nenhum tipo de sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. Mas Abraão ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, tanto que Deus o chamava de amigo, que ele conseguiu entender que aquela palavra foi Deus que estava direcionando a ele, estava falando com ele.
Ele entendeu, falou, mas essa é a voz de Deus, é Deus que está falando para que eu ofereça sacrifício. Mas uma coisa é certa, que mesmo Deus falando, alguma coisa que nos contraria, irmãos, você sabe de que Deus ele tem uma solução, ele tem um recurso para solucionar aquele problema, aquela dificuldade, que muitas vezes nós achamos e olhamos para aquele problema e achamos que não tem solução. E o que acontece? Deus, ele não questiona Deus, sim, amém, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Ele pega o seu filho e falou, filho, vamos embora. Pega o cutelo, pega a lenha, vamos abordar os jumentinhos e leva o seu filho em cima dos jumentos e vão para o monte, chamado Monte Moriá. E o seu filho começa a questionar, né? Questionar a Deus. A fé de Abraão é coisa tremenda, irmãos. É uma coisa que em meio às dificuldades a gente tem que ter, é a fé, é a confiança em Deus. Ele anda quilômetros e quilômetros, irmãos, obedecendo à voz de Deus, quilômetros. Deus falou comigo, vou fazer exatamente aquilo que Deus me mandou fazer, que é oferecer o meu filho. Quer dizer, se você quer ter uma bênção, uma vida de vitória, irmãos, obedeça a Deus na íntegra, naquilo que Deus determinar para que você faça exatamente aquilo. E ele obedece a Deus. E ali o seu filho o interroga, fala para o seu pai dizendo, falou, pai, aqui eu tenho o cutelo, tenho a lenha e o animal do sacrifício, né? E o objeto do sacrifício, onde está? E Abraão, com seu coração cheio de dor, eu imagino Abraão naquele momento, irmãos, passando por um processo bastante complicado. Um momento em que Deus parece que contraria as suas vontades, né? E existem momentos na nossa vida, que eu quero dizer a você aqui e abordar juntamente esse assunto com você, que dá a impressão que Deus ele contraria tudo aquilo que ele falou a princípio. Deus falou algo a princípio que está contrariando, está contra. Como é que Deus fala uma promessa e vai arrancar essa promessa fora? Como é que Deus ele fala uma promessa e manda eu destruir essa promessa? Você está entendendo a colocação? Mas alguma coisa, e isso é a fé que você tem que ter nesse momento da adversidade, alguma coisa falava no coração de Abraão, né? Deus, mesmo que o meu filho morra e seja oferecido em sacrifício, Deus tem o poder de ressuscitá-lo dentro dessa situação mais caótica que possa existir. Isso é o ápice da fé, irmãos. Isso é o ápice da confiança em Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Abacuque, e a Bíblia nos fala sobre a oração de Abacuque. Abacuque era um sacerdote, e ele ora a Deus, a oração de Sinote. E a Bíblia nos diz que ele começa a orar a Deus. Ele fez questionamentos a Deus em relação à situação do povo de Israel, e Deus fala com Abraão, com Abacuque. Olha, Abacuque, o justo ele viverá da fé. Viverá da fé. Independente das circunstâncias que ele esteja vivendo. Ele começa a orar a Deus. Ele começa a buscar ao Senhor. E ele, através do capítulo 3 de Abacuque, ele ali transmite um grande louvor a Deus, né? E tem uma parte do louvor que ele diz o seguinte: Senhor, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que não haja vaca no curral, e ainda que falta o alimento, ainda que o produto da oliveira minta, né? Eu exaltarei e engrandecerei o nome do Senhor, porque Deus ele tem uma solução para os problemas mais caóticos da humanidade. Você está entendendo isso? Essa colocação que eu quero fazer a você? Que pode nos faltar o pão, pode nos faltar a vestimenta, pode nos faltar a paz, pode nos faltar uma série de coisas, mas uma única coisa que não pode faltar, em hipótese alguma na vida do cristão, é a esperança. É a fé em Deus. É a convicção de que Deus está com ele em todos os momentos da vida dele. E essa é a convicção que Abraão diz.
E a convicção que ele passa para o seu filho, Senhor, e ele fala para o seu filho, ensina o seu filho desde pequeno, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ou seja, ele estava falando, Senhor, ó filho, Deus vai providenciar para você o cordeiro do holocausto. Ele não estava, eles tinham a confiança dentro do coração dele que não era ele o filho de Deus. Deus ia fazer algo, alguma coisa em que o filho dele não iria morrer. Ele tinha essa convicção. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus estava dando uma ordenança, porque o que acontece? A pessoa que não tem essa confiança em Deus, ele acha que Deus é contra ele. Ele acha que ele só vive no meio de problemas. Ele não fala, ele não consegue observar as bênçãos de Deus. Está cheio de pessoas nessa situação. Ele só começa a ver problemas. Senhor, por que eu nunca saio do problema? Mas só vê problema na vida dele, ele não vê bênção. Você tem que olhar as coisas com os olhos da fé, da confiança em Deus. Confiança em Deus. E ele fala assim, ó, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos caminharam juntos. E o filho de Abraão, Isaac, também aprendeu a ser um filho obediente. E interessante que eles vão, né, para o lugar, e o Isaac ali estava conhecendo o Deus da provisão. O Deus que provê. O Deus que provê. Provisão. E ele foi levado até o local lá. E o seu filho submisso ali deixa com que o seu pai amarre ele, coloque ele no local lá. E quando ele pega o machado para querer matar o seu filho, irmão, Deus brada do céu, falou, não, o anjo brada, não é para fazer nada disso não. Eu provei sua fé. No momento crucial em que o filho era para ser oferecido em sacrifício a Deus, Deus fala, não faça tal coisa, porque eu provei a sua fé. Então, é algo maravilhoso, irmãos, quando nós colocamos, e quando a gente fala em prosperar no meio das crises, a primeira atitude que nós devemos ter é essa confiança em Deus. Essa fé no Senhor, né? Não é um fato de estar acomodado com a situação, não é estar acomodado, é muito diferente de você manter a tranquilidade em meio às dificuldades, em meio aos problemas, né? Então, estar cheio de fé é uma pessoa que está tranquila, tem consciência dos problemas e que mesmo em meio aos problemas ele está trabalhando, está fazendo algo e tem confiança no Senhor que Deus ele vai tirá-lo daquela situação. Então, a nossa vida é assim, né? Quando parece que tudo está bem, Deus vai lá e nos prova. Prova, nós saímos vitoriosos. Quando tudo parece estar bem, vem o inimigo e luta contra a nossa vida, contra o nosso ser. E aí você começa a questionar, fala, mas Senhor, eu oro, eu busco, eu clamo a Ti, eu confio no Senhor, mas por que advém sobre mim todas essas dificuldades, todos esses problemas? Deus está provando a sua fé. Deus está te fortalecendo. Deus está edificando a sua vida. Deus está te estruturando. Deus está te dando paciência. Não é assim que diz a Bíblia? Romanos capítulo 5, né? Justificados sois pela fé, na qual por essa graça estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nos gloriamos também nas tribulações. Gloriamos nas tribulações, porque as tribulações elas geram paciência. E a paciência gera a esperança. E a esperança ela gera o que mais? Experiência. E a experiência ela não traz confusão. A experiência ela não traz complicações, né? Viver uma vida cheia de tribulação é bênção ou não é, irmãos?
Ninguém gosta de falar de tribulação. Mas o livro de Romanos fala que a tribulação, até a tribulação, ela produz frutos na vida do cristão, né? Frutos de paciência, de experiência, de esperança, que mais? De edificação, né? Então ela produz frutos, né? Resultados. E nós vemos que os resultados que havia na vida de Abraão eram resultados tremendos, né? Era um homem de uma confiança implacável em Deus, de uma fé em Deus, de uma obediência, de uma submissão à vontade de Deus, coisa tremenda, coisa maravilhosa. E é isso que nós devemos ter na nossa vida, né? E nós vemos aqui que essa bênção de Deus ela foi transmitida, né? A mesma bênção que Deus deu a Abraão, Deus também deu a Isaac, porque Isaac se revelou uma pessoa submissa a Deus, né? Ela permitiu com que o seu pai amarrasse ele, então ele se submeteu à vontade do seu pai. Quantos filhos não obedecem aos pais, não se submete à vontade dos seus pais carnais, né? E às vezes isso é o resultado de muitas tristezas nas famílias, né? Muitos problemas. Então tem que haver um espírito de obediência, né? De confiança em Deus e obediência, irmãos. Uma coisa que nos deixa muito chateados é justamente isso. Existem pessoas que não têm essa confiança em Deus, essa obediência a Deus, né? Deus ele transmite a ele, ó, aqui são as regras que você tem que cumprir. Então obedeça essas regras. E a pessoa sempre quer ter um subterfúgio, uma justificativa para não obedecer essas regras que Deus impõe a ele. Isso é triste, irmãos, né? Isso é triste. Então nós devemos obedecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Ah, Senhor, mas lá fora eles fazem isso. Existem determinadas religiões da igreja que faz aquilo. Mas Deus está falando para que você não faça. Deus falava a Israel dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês obedeçam a esse mandamento, para que vocês possam ter uma vida vitoriosa. A receita está aqui. Né? Siga a receita e você vai ser próspero. Aí Israel olhava assim: mas esses mandamentos são difíceis. Não, não são difíceis. Se você realmente obedecer a Deus e depositar sua confiança em mim, isso vai se tornar muito fácil. Mas o que Israel faz? Aí ele começa a olhar para as outras nações. Ah, mas as outras nações, elas são diferentes. Nós queremos ser que nem aquelas nações. Elas têm um rei, elas têm isso, têm aquilo. Aí Deus fala, mas eu não quero que vocês sejam como as outras nações. Eu quero que vocês sejam diferentes. Vocês são um povo diferente. Então, irmãos, o que eu quero dizer a você nesta noite é que o grande segredo da prosperidade, né? Eu falei da fé, eu falei também, você tem que ter postura diferente. Se portar de maneira diferente em meio às dificuldades. Com calma, com tranquilidade. Isso me faz lembrar uma outra passagem. Pelo amor do Senhor, somos entregues como ovelhas no matadouro todos os dias, em meio a lobos devoradores. Nós somos entregues à morte todos os dias. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a doença, a inveja, a perseguição, a doença, né? A espada, o perigo, a fome, as pestes. O que poderá nos separar do amor de Cristo? O desemprego, né? A economia, os políticos. Quem que vai nos separar do amor de Cristo? A pandemia? A igreja fechada? Tivemos que fechar a igreja novamente? O que vai nos separar do amor de Cristo? Eu quero fazer uma pergunta a vocês, para vocês fazerem uma reflexão. Então nós entendemos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, irmãos. Nada, nada, nada. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Se morrermos, nós estaremos com Cristo nas alturas. Ah, mas o mundo vai acabar. Não, irmãos. Quem tem esperança de Cristo, ele sabe que nós vivemos como se nós vamos viver. E viver abundantemente, irmãos,
é viver como se nunca fôssemos morrer. Eu trabalho, eu estudo, eu nunca vou morrer. E na realidade o cristão ele nunca morre. Essa carne aqui, ó, podre, ela pode morrer. Mas o cristão, a alma do cristão, o espírito do cristão, ele nunca morre. Porque mesmo que se ele partir dessa vida, ele vai morar com Cristo eternamente. É essa consciência que nós devemos ter, de que nós, como cristãos, nunca vamos morrer. Porque o que acontece, irmãos? Jesus ele disse a Marta e a Maria, quando Lázaro estava ali, 3 dias, já entrando em estado de decomposição. E ali Marta e Maria começam a questionar Jesus, dizendo a Jesus o seguinte, falou, Senhor, mas ele está há 3 dias lá dentro. Senhor, ele já está em estado de decomposição. Senhor, ele já está fedendo, já está cheirando mal. Jesus olha para elas e diz o seguinte, ainda que esteja morto, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja em estado de decomposição, ainda que tudo na vida dele esteja uma desgraça só, né? Jesus ele diz o seguinte, olha, ainda que esteja morto, viverá. O Deus que nós servimos é um Deus de vida, irmãos. Não é um Deus de morte. Então quer dizer o seguinte, que viver em Cristo é viver uma vida abundante, viver abundantemente. A vida que nós vivemos é uma vida abundante, a vida de alegria, a vida de paz. Ah, mas eu estou passando... Não, mas eu estou passando por dificuldade. Não, mas eu tenho a confiança em Deus, eu tenho a esperança em Deus. Quem vive em Deus, ele vive alegre. Eu falei a primeira coisa, a prosperidade e a fé. Eu falei a segunda situação de viver uma vida próspera é confiar no Senhor, né? Eu estou falando aqui prosperidade, que é a vida abundante, né? Vida abundante em Deus em meio às crises, né? Cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de escassez. Deus nos faz prosperar em meio às crises. As nossas escolhas têm um peso muito grande para o nosso futuro. Então, se nós estamos escolhendo coisas boas aqui, com certeza nós vamos colher lá na frente. Nós estamos semeando para colhermos lá na frente. Então, devemos tomar decisões certeiras, corretas em meio às crises, né? Então, o cenário que muitas vezes Isaac estava passando naquela época é o cenário que nós estamos vivendo hoje. É um cenário desesperador, é um cenário de uma grande crise, é um cenário de anormalidade. E esse cenário ele não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. As consequências que os jornais nos retratam sobre a crise são as piores que você possa imaginar, de economia, de problemas que podemos enfrentar. As consequências são terríveis, mas nós temos que avaliar o cenário e acreditar que Deus ele tem o poder de mudar essa situação mesmo em meio à crise. E isso me faz lembrar a visão que Ezequiel teve, né? Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos, sequíssimos. E Deus faz com que Ezequiel comece a andar ao redor daquele vale, né? Ao redor daquele vale, começa a observar. E olha para o vale. O que você está vendo, Ezequiel? Estou vendo um vale de ossos secos, Senhor. E eles estão sequíssimos. E Deus joga a pergunta para Ezequiel: pode viver esses ossos que você acha? Falou: eu não sei nem o que dizer, Senhor. A situação está tão caótica, eu não sei nem o que dizer. Tu sabes. Quer dizer, ele mesmo na consciência dele, Ezequiel, ele olhava para aquela situação e via que a situação era uma situação terrível, difícil, complicada. Deus olha para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos para que vivam. Hã?
Profetiza sobre eles. Mas são sequíssimos, Senhor. Mas um osso de uma perna não bate com outro osso porque está tudo misturado. Difícil, né? Circunstância bem complicada. Profetiza sobre eles. Senhor, mas está tudo mais. Profetiza sobre eles. E Ezequiel começa a profetizar dizendo: vale, traga vida a esses ossos. Que esses ossos possam se desenvolver, traga alguma coisa diferente. E a Bíblia fala que houve um grande rebuliço. Quer dizer, na ordem das coisas, na pedagogia de Deus, as coisas elas entram em certa desordem para que lá na frente as coisas possam entrar na sua ordem correta. Nem sempre desordem, nem sempre bagunça é sinal de que Deus não está conosco em determinados momentos. Às vezes as coisas elas entram numa desordem para que possam ser organizadas lá na frente. Então o que acontece? Houve um grande rebuliço e aqueles ossos começaram a seguir seu caminho nos outros ossos corretamente. E ali Deus ele continua profetizando. E Deus foi criando sobre aqueles ossos carne. E Deus foi criando sobre aqueles ossos nervos. E Deus foi criando sobre aqueles ossos peles. E Deus foi criando sobre aqueles ossos cabelos. Deus foi criando. E ali quando ele observa aquilo, ele vê vários corpos ali naquele lugar. E ele fala: Senhor, são corpos. Não tem vida. Profetiza sobre eles. E houve um grande sopro. O sopro ele veio de Deus. E Deus sopra sobre esses corpos, eles começam a marchar e a andar e ter vida. Sabe o que eu quero dizer com você nessa noite? Eu não sei se a sua vida está nessa situação, como os vales de ossos secos. Né? E mesmo que esses ossos secos se componham em um corpo, ainda falta vida. Mas quem proporciona a vida é Deus, irmãos. O sopro de Deus, ele vai vir sobre a sua vida. Então, quarto ponto da prosperidade de Deus em meio às crises é o sopro divino. É o sopro divino. É a ação de Deus, o Espírito Santo. Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a crise. Eu quero já terminar aqui porque já passou bastante tempo. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? Que possamos estar sempre acreditando de que nós iremos vencer essas dificuldades. Prosperidade, fé em Deus. Prosperidade, né? É fazer a vontade de Deus, é andar com Ele, né? Seguir as regras, né? Terceiro ponto aqui, prosperidade é vida abundante com o Senhor. Quarta, prosperidade é estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então, crer no Senhor em meio às dificuldades, crer no Senhor em meio às circunstâncias difíceis, crer no Senhor em todos os momentos. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que essa visão que você tenha hoje, nos dias de hoje, é você entender aquilo que Deus ele requer de cada um de nós. Então, temos que avaliar o cenário. É lógico que os cenários muitas vezes não são favoráveis, mas nós devemos que confiar em Deus. Acreditar que tudo é possível ao que crê. Mesmo na pior das circunstâncias, nós devemos confiar que Deus está conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que continue orando. Um orando pelos outros, ore por nós. Estaremos orando pelos irmãos e com certeza a nossa vida é uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Amém?